noite, queridos irmãos. Bem-vindos à nossa lição de escola dominical da classe de adultos, mas que obviamente pode e deve ser acompanhada por qualquer irmão. E vamos então hoje continuar o nosso estudo que temos feito no Evangelho de Lucas. Temos estado a estudar já, vamos na quinta lição, e hoje a estudar particularmente o texto de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41 ao versículo 52. Na expectativa que os irmãos já possam ter feito a leitura do texto, contudo, eu vou fazer a leitura do texto para nos contextualizarmos e nos aproximarmos do texto, mas vou fazê-lo com a tradução do livro, a Bíblia para hoje, então numa tradução, uma linguagem mais atual. Então diz assim este texto, Lucas 2, vou ler a partir do versículo 39, portanto antecipando ainda dois versículos e que ligam a parte final do texto anterior com este. Versículo 39, depois de terem cumprido todas as exigências da lei, os pais de Jesus voltaram para Nazaré da Galileia. Ali o menino foi crescendo, fortalecendo-se física e mentalmente, enchia-se de sabedoria e Deus derramava sobre eles as suas bênçãos. Só fazer aqui uma chamada de atenção, Lucas não refere aqui, não faz referência nenhuma ao período em que a família teve que fugir para o Egito, para fugir à fúria, à tentativa de assassinato do próprio Senhor Jesus Cristo. E, portanto, Lucas refere só já o regresso a Nazaré. Então o versículo 41 diz, e então agora o texto referente à nossa lição de hoje: tinha Jesus 12 anos, acompanhou os pais a Jerusalém para a festa anual da Páscoa, a qual assistiam sempre. Terminada a comemoração, tornaram o caminho de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia os pais não deram pela sua falta, porque julgavam que estivesse com os amigos entre outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a buscá-lo entre os parentes e amigos e, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para ali continuarem a procurá-lo. 3 dias depois conseguiram descobri-lo. Achava-se no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Os pais não sabiam o que pensar quando o viram sentado ali. Filho, disse-lhe a mãe, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. Mas que necessidade havia de me procurarem, disse ele. Não calcularam que eu estaria no templo, na casa do meu pai, pois que me é necessário tratar dos seus assuntos? Mas eles não entenderam o que diziam. Depois ele voltou com os pais para Nazaré e era-lhes obediente à sua mãe. A sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Assim foi Jesus crescendo, tanto em tamanho como em sabedoria, amado por Deus e pelos homens. Este texto, então, que hoje temos para considerar na nossa lição, e que é de facto cheio de significado. Este texto é muito especial por uma série de razões. Primeira, uma importante razão é o primeiro registro de palavras do Senhor Jesus Cristo. De facto, só Lucas faz alguma referência à infância de Jesus, a este período da vida deles. Portanto, há um desconhecimento quase total dos primeiros 30 anos da vida do Senhor Jesus Cristo, mas Lucas faz referência a este episódio e este momento. E ele transcreve as primeiras palavras que são preferidas, registadas pelo Senhor Jesus Cristo nesta ocasião. Um outro aspecto muito importante tem a ver com o facto de que esta é também a última referência que temos a José, seu pai, do qual não sabemos muita coisa, não sabemos exatamente quando terá falecido, depreende-se que terá morrido cedo, mas esta é também a última referência que temos biblicamente da vida de José. Portanto, este é um episódio cheio de significado e de facto, amados, quando nós pensamos, e nós somos muito marcados por eventos, saímos do evento do Natal, logo vamos ter o evento da Páscoa, momentos em que lembramos situações
e também momentos e eventos da vida do Senhor Jesus Cristo cheios de significado. Mas a verdade é que a vida do Senhor Jesus aconteceu, o ministério dele aconteceu entre esses eventos. E é interessante, saindo do momento em que intensamente falámos sobre a vida, sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, chegar aqui a este momento, na sequência do texto de Lucas, e perceber que a vida do Senhor Jesus Cristo foi também pautada por normalidades do ponto de vista do crescimento de uma criança. Agora, também olhamos para o texto e percebemos que esta normalidade, tanto para ele como para os seus pais, foi também sublinhada pelo facto de Jesus não ser uma criança normal, e para os seus pais lidar com essa realidade que não foi fácil. Aliás, este texto mostra-nos isso também, e vamos já ver esse aspecto interessante. Percebermos que, de facto, a vida, ter em casa uma criança como Jesus não era de facto algo normal. Gostaria só de realçar alguns aspectos da nossa lição de hoje. A primeira, e usando a nossa revista, era lembrar e registar a doutrina básica, aquilo que também a lição de hoje nos quer levar a lembrar, é registar. E uma coisa importante que precisamos nunca esquecer, e que então está descrito como a doutrina básica, se os irmãos tiverem a vossa revista, na página 44, registra como doutrina básica o lembrar que Deus se manifestou na pessoa do Filho. Jesus revelou e cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, tomando a natureza humana com as suas exigências e necessidades, identificando-se totalmente com a humanidade e, no entanto, sem pecar. E temos como referência o texto de Filipenses 2, não vamos agora visitar esse texto, mas está como referência para sublinhar e registar esta verdade. Portanto, Jesus, sendo Deus, vindo, manifestando-se e estando aqui, vivendo nas nossas condições, identificando-se em tudo com a nossa vida, mas sem deixar de ser quem era e sem deixar de cumprir os propósitos e os mandamentos do Pai. Também, para nos ajudar a manter a nossa mente ligada com aquilo que o texto nos quer hoje ensinar, o texto áureo. De facto, o autor da revista decidiu registar 3 versículos como texto áureo, os versículos 46 e 47. 3 dias depois o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficaram admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. E depois o versículo 52 também. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estes versículos certamente nos ajudarão a manter a nossa mente aberta para aquilo que precisamos de considerar hoje. Temos vindo a acompanhar este percurso do início do Evangelho de Lucas, em que está descrito de uma forma muito particular, e como sabemos, Lucas é o Evangelho que mais informação nos dá sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Temos vindo a acompanhar os diversos momentos e eventos e momentos também destes primeiros tempos do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, de facto, chegamos ao ponto em que Lucas, em breves versículos, é verdade, mas nos dá alguma informação sobre a infância, sobre o crescimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus era filho de José. Ele é lá identificado em Marcos capítulo 6 e versículo 3 como o carpinteiro, ou seja, tudo leva a indicar que Jesus terá aprendido a profissão do seu pai e a desenvolveu nos primeiros anos da vida, ao ponto de ter sido identificado como o carpinteiro, e não o filho do carpinteiro. Lá Marcos refere mesmo o carpinteiro. Portanto, Jesus terá feito esse percurso. É interessante porque e o autor da revista menciona isso. Essa experiência profissional acabou por depois se revelar em algumas metáforas e algumas imagens que o Senhor Jesus Cristo também usou no seu ensino, e não deixa de ser interessante o facto de Jesus incluir essa experiência e esse conhecimento para o seu ensino.
Mas, de facto, como eu dizia, Jesus fez um crescimento, teve uma experiência de uma infância com os seus pais, e isso era o que de comum havia. O que também era comum, e nós sabemos, é que os judeus iam pelo menos três vezes por ano a Jerusalém para as festas. Neste caso em particular, diz-nos o texto no versículo 41 que eles foram para a festa da Páscoa, e portanto sabíamos que este era um hábito de uma família judaica, deslocar-se a Jerusalém para este momento de festividade, de celebração também. Portanto, isto era normal. Uma outra coisa que nós sabemos também é que a idade de 12 para 13 anos era muito importante na vida de um judeu. Era nesta altura que ele era considerado como que adulto. A partir desta altura ele tinha acesso à palavra, podia ler a Torá, podia ser exposto ao ensino, e por isso este era de facto um momento muito importante. Provavelmente por isso é que também Lucas terá tido o cuidado de registar este momento, este episódio na vida do Senhor Jesus, porque de facto dificilmente este momento teria acontecido noutra idade do Senhor Jesus Cristo. E percebemos que, estando o Senhor Jesus com 12 anos e prestes a entrar nesse novo estágio, era possível, de facto, este evento e esta circunstância, tal como José e Maria vão encontrar Jesus lá no templo. Posto isto e considerando algumas destas questões que são de facto importantes, e mantendo em mente então quem Jesus é, a forma como ele se revelou, como ele vem estar connosco aqui na Terra, e perceber que este é um episódio importante desse processo, vamos então olhar de uma forma mais particular para o texto e para aquilo que estes versículos nos querem ensinar. Então, olhando para os primeiros versículos deste nosso texto, e o autor da revista dá como subtítulo desta secção "Comprometido", nós vemos então no versículo 41 aquilo que já referimos, portanto, José, Maria e Jesus descem a Jerusalém para as festas da Páscoa, e a Páscoa é de facto uma festividade muito presente desde sempre no ministério do Senhor Jesus Cristo, e temos tantas referências a esta festividade. Creio que nos é comum e nos é sabido já o que registra essa festa. Essa era uma festa que durava para os judeus cerca de 7 dias e era também chamada Festa dos Pães Ázimos. Este era o momento de celebrar a libertação do povo de Israel lá do Egito, com todos aqueles eventos, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, e portanto e nós sempre lembramos, cada um destes elementos da festa tinha significados: o pão sem fermento, a urgência de ter saído, o cordeiro, que lembrava-se especialmente o cordeiro sacrificado, cujo o sangue também tinha sido colocado nas ombreiras das portas. Sei lá, tantos memoriais e tantas referências a esta festividade. Portanto, isto era algo normal para a família. O que de facto terá sido diferente nesta Páscoa é o facto do Senhor Jesus Cristo, como diz então o versículo 42, descer a Jerusalém com os 12 anos, nesta faixa da sua idade, o que naturalmente, como já lembramos, deu espaço a uma situação particular e especial nesta visita, e que nós já lembramos e vamos lembrar mais ainda. O versículo 43 diz-nos que, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém. Aqui é um evento, de facto, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Quem é pai e mãe, eu creio que só nos aconteceu uma vez, e por breves momentos, estarmos na praia e de repente uma das nossas crianças fugir do nosso olhar e perdermos. E creio que qualquer pai e qualquer mãe sabe a aflição que passa quando
de repente percebe que perdeu o seu filho, que deixou de ter controle, não sabe onde está. O que aconteceu de facto com José e Maria foi uma situação realmente muito, muito assustadora e perturbadora. Creio que nos é fácil de compreender que numa situação como a daquelas em que as viagens eram feitas em grupos, com famílias, creio que não nos é difícil de compreender que os José e Maria terem arrancado da viagem pensando que Jesus estivesse com qualquer outro familiar, o que seria provavelmente uma prática muito habitual, não lhes causou inicialmente um problema, mas perceberam, e isso está descrito nos versículos seguintes, que não estando com a família, e perceberam-se isso ao fim do dia, não é? Quando provavelmente Jesus teria que voltar para dormir com eles, então começaram a procurar, perceberam-se que Jesus não estava com nenhum dos familiares, e imediatamente, e portanto o versículo 45 diz isso, imediatamente iniciaram a viagem de regresso e voltaram para Jerusalém. E o versículo 46 diz então 3 dias depois, portanto há um período, provavelmente o dia em que andaram a caminhar sem o encontrar, ou sem saber que ele tinha ficado em Jerusalém, depois um dia para fazer o regresso para Jerusalém, e ao terceiro dia então acharam, diz o versículo 46, acharam Jesus no templo, sentado nos meios dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Eu gostaria muito de chamar a nossa atenção para este aspecto importante. Era prática habitual naquele sistema de ensino esta circunstância, não é? Os mestres estavam, quem estaria exposto ao ensino estaria à sua volta, e esta dinâmica de colocar perguntas para ouvir respostas era uma prática habitual no sistema de ensino. Ou na partilha do conhecimento, também poderemos ir por essa via. E de facto o que aconteceu foi isso. O Senhor Jesus expõe-se lá no templo à conversa, e entra na conversa dos doutores que estavam ali, os homens de sabedoria, mas eu gosto particularmente desta referência do fim do versículo 46, ouvindo-os e interrogando-os. As perguntas, aliás, um querido pastor e mestre que partiu há pouco tempo para o Senhor, o pastor Moisés Gomes, que foi durante muitos anos professor de homilética no nosso seminário, que eu nunca tive a oportunidade, naturalmente, de ter como professor no seminário, mas que formatou muito a minha vida enquanto jovem adolescente lá na Terceira Igreja Batista de Lisboa, onde ele foi durante muito tempo conselheiro de jovens e professor de jovens. Eu lembro-me dele dizer que a arte de ensinar é a arte de fazer perguntas, fazer as perguntas certas. É curioso aqui, amados, porque quem está a ensinar são os doutores. No entanto, quem está a fazer perguntas é Jesus. E de facto, o texto diz que eles se admiravam. O versículo 47 diz que todos ouviam e muito se admiravam com a sua inteligência. Ou seja, aquilo que Jesus dizia, ou as perguntas que Jesus estava a fazer, não eram, como tudo leva a indicar, de questões de uma criança de 12 anos, mas era perguntas e questões relacionadas com o ensino que estes homens ali partilhavam naquela situação muito particular. Permitam-me só que registre esta questão de fazer perguntas. Eu sempre fui muito curioso, amados, sempre fui muito curioso e sempre tive alguma ousadia em fazer perguntas. E em muitos e em diferentes circunstâncias da minha vida, eu nunca tive dificuldades em fazer perguntas às pessoas que estavam perto de mim, ou de quem eu estava perto, sobre coisas que eu não sabia e que gostava de saber. Fazer perguntas é uma boa forma de aprendermos. E não há dilema nenhum em fazer perguntas. Não há problema nenhum em fazermos perguntas a Deus. Aliás, eu creio que é um sinal de muita maturidade nós perguntarmos coisas a Deus e aguardarmos a sua resposta.
Para aqueles que já tiveram a oportunidade de trabalhar na área do ensino, percebem que, bom, o aluno quando não faz perguntas ou não estudou ou não sabe, não é? Ou até é desinteressado. O aluno que faz perguntas sempre mostra interesse e provavelmente também provavelmente é uma oportunidade de partilhar conhecimento e a sua experiência. Por isso, eu gostaria só de pegar neste pequeno pormenor do momento do Senhor Jesus Cristo lá no templo e lembrar para nós, fazer perguntas não é definitivamente nenhum problema e creio que devemos mesmo ser ousados de uma forma obviamente sábia e fazer perguntas a Deus e dessa forma crescermos no conhecimento e na proximidade com Ele. Mas, voltando ao texto, o texto termina de facto com este cenário. E aqui vemos de facto a situação. Jesus fica em Jerusalém não por acidente, mas porque está absolutamente comprometido com a sua missão. E neste momento da sua vida também fazia parte já da sua caminhada esta passagem pelo templo e como vamos ver agora nos versículos seguintes, em que o Senhor Jesus é questionado pelos seus pais sobre a situação, perceber que ele de facto está comprometido. E já agora convém também não esquecer que este comprometimento de Jesus com a sua missão e com aquele momento levou a que ele ficasse 3 dias fora dos cuidados do pai e da mãe. Ficou lá em Jerusalém, não sabemos como é que ele terá feito, mas ele estava comprometido, ele sabia o que estava ali a fazer e, portanto, com alguma naturalidade, pelo menos não temos informação de outra forma, com alguma naturalidade lidou também com essa realidade. Porque se por um lado os pais ficaram preocupados, por outro lado Jesus, sendo uma criança de 12 anos, ficou sozinha numa cidade como Jerusalém. Mas os versículos seguintes então abrem a porta então para outra fase do texto e o autor da revista coloca este subtítulo como questionando. E então, de facto, há aqui 2 questões. Por um lado, os líderes, os doutores estavam admirados com a inteligência e com as questões de Jesus, mas por outro lado o Senhor Jesus foi questionado pelos seus próprios pais. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim connosco? E nós conseguimos, amados, antecipar a situação, não é? Nós conseguimos perceber a aflição e o raspanete que Maria terá passado a Jesus por ter feito o que fez com os seus pais, criando esta condição de tanta preocupação. Aliás, esta expressão que está aqui muito aflitos ou muito ansiosos, é de facto uma expressão no original muito forte para o sentimento que José e Maria sentiram naquele momento. Mas o interessante depois passa pela resposta do Senhor Jesus Cristo. No versículo 49 e 50, é interessante. Diz o versículo 89, e ele respondeu-lhes: porquê é que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Bom, já agora o versículo 50, não compreendiam, porém, as palavras que lhes disseram. José e Maria não entendiam o que é que Jesus estava a dizer. Bom, de facto aqui entramos num campo que precisamos de entender e que é um desafio. Jesus já estava na sua vida a desenvolver algumas características e algumas experiências particulares que causavam este impacto na vida de José e de Maria. O que de facto é interessante aqui, amados, é perceber que José e Maria não compreendiam aquilo que Jesus lhes disse. E o que Jesus disse, e que José e Maria perceberam muito bem do ponto de vista da frase e das palavras de Jesus, é que era importante cumprir esta responsabilidade de estar na casa do Pai, na casa de meu Pai. E as palavras que Jesus usou foram palavras que não deixaram dúvidas a respeito de que pai é que Jesus estava a falar, e não era com certeza de José, não é?
E esta questão de Jesus estar a dizer, mas porquê é que vocês me procuraram? Mas qual é a questão? De facto, amados, dá para pensar. Parece que o José e Maria, naqueles 12 anos, esqueceram aquilo que José ouviu no sonho da parte de Deus, aquilo que Maria ouviu do anjo Gabriel naquele encontro, esqueceram aquilo que Simeão disse naquele momento lá no templo. Parece que Maria até esqueceu a oração que fez de gratidão, o seu cântico de gratidão. Parece que José se tinha esquecido que aquele era um bebê que tinha nascido sem a sua intervenção física. Parece que naquele período de vida, José e Maria esqueceram que, de facto, aquele não era um bebê qualquer, aquele não era um filho qualquer, e que, de facto, tal como tinha sido anunciado, ele era e é o Filho de Deus. E que essa realidade iria naturalmente se evidenciar nas coisas mais práticas do dia a dia e, obviamente, também nesta circunstância. Obviamente, eu creio que um pai e uma mãe perderem um filho tira sempre algum discernimento momentâneo e de preocupação por tudo aquilo que estaria a acontecer, mas a intervenção de Jesus, de facto, a resposta de Jesus é muito importante. Era fundamental não esquecer quem ele era. E este interregno, ou esta interrupção na ausência de comunicação e de conhecimento sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, de facto é da maior importância, também para registar este aspecto. E somos gratos por Deus não ter deixado de o fazer através de Lucas e de nós termos esta informação importante. E creio que este episódio também nos leva, e pelo menos a mim despertou-me isso, a considerar no nosso coração que nós não podemos esquecer aquilo que já sabemos sobre Jesus e que Jesus nunca vai ser algo normal na nossa vida. E essa era a realidade que José e Maria estavam a lidar e que estavam a aprender a lidar. E parece que eventos, por mais extraordinários que sejam, como José e Maria experimentaram, não são suficientes para alimentar a nossa mente e o nosso coração, e por isso é importante Jesus neste momento lhe ter lembrado: cuidado, lembrem-se, eu não sou uma criança qualquer, eu estou aqui com uma missão, e agora neste momento é importante eu cumprir esta parte da minha missão e da minha responsabilidade. E José e Maria, no momento, diz o texto, não compreenderam isso, embora o versículo 51 sempre nos deixa uma imagem que não é a única, que aconteceu antes também, quando o anjo Gabriel falou com ela, guardava no coração todas estas coisas. Maria dá a ideia que ia trabalhando no seu coração cada um destes momentos para entender de facto quem Deus era e aquilo que Deus estava a fazer na sua vida e através da sua vida. Mas o texto continua e estamos mesmo a chegar ao fim para vermos um último aspecto que também a revista nos separa como algo significativo. É que depois de todas aquelas coisas, de todos aqueles acontecimentos, e particularmente depois do Senhor Jesus ter lembrado a José e Maria que ele tinha uma agenda um pouco mais rebuscada e exigente do que aquilo que eles podiam imaginar, o versículo 51 diz que desceu eles para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus, como nós já lembramos, foi alguém que, sendo o próprio Deus, se revelou aqui na Terra e viveu em todas as condições e circunstâncias da nossa vida. Também pelo facto de ter sido submisso aos seus pais e obediente aos seus pais. Esta é uma marca, de facto, também muito interessante.
e que também nos dá e também foi algo que veio ao meu coração quando estava a reler novamente este texto, é o facto do Senhor Jesus, e isso está presente noutros momentos do seu ministério, nunca confundir e nunca baralhar os momentos para cada coisa acontecer. Havia um tempo determinado para tudo. E agora era um tempo para ele regressar a casa e crescer e passar o resto da sua juventude perto dos seus pais. Agora era tempo para isso. E nós percebemos isso até depois no ministério, a partir do seu ministério, a partir dos 30 anos, nós vamos percebendo como o Senhor Jesus tantas vezes diz, agora não é tempo para isto, ainda não é o tempo determinado. Ou seja, o Senhor Jesus tem uma consciência muito clara do tempo para cada coisa. E isso é algo que também nos deve ajudar a compreender. Temos tempo para todas as coisas e Deus tem determinado um tempo certo para cada momento e para cada estágio da nossa vida. E isso é evidente também na vida do Senhor Jesus Cristo e não deixa de ser, de facto, referido aqui pelo que nós também não podemos deixar de lembrar. Este texto lembra-nos também, e depois o versículo 52, que é um versículo que nós conhecemos tão bem, mas que é também cheio de significado, crescia ao Senhor Jesus em sabedoria e em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Portanto, uma visão de um crescimento em todas as áreas da sua vida, de uma forma boa, saudável, santa. Não esquecendo que ele, tendo sido uma criança e um jovem como qualquer outro, tendo passado por todas as circunstâncias difíceis como qualquer jovem e adolescente passa, nós somos lembrados que ele em todas as coisas foi tentado, mas em nenhuma delas pecou. Ou seja, este crescimento saudável e harmonioso perante Deus e perante os homens era também marcado por esta condição única que só ele pôde experimentar, de vivê-lo e de experimentar tudo isto sem pecado. O que nos deixa também, por um lado, uma imagem da divindade e da santidade de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas por outro lado também uma imagem daquilo que é o propósito e o desejo de Deus para nós, que possamos também, naquilo que é possível, na dependência da ação de Deus na nossa vida e presença de Cristo na nossa vida, ter a mesma experiência, crescer em graça diante de Deus e dos homens em todos os aspectos da nossa vida. Eu gostaria só de terminar lembrando na página 46 da nossa revista as aplicações à vida desta lição, propostas pelo autor da revista. E diz assim: Jesus mostrou uma preocupação e compreensão singulares acerca das coisas de Deus mesmo em criança. Aquilo que eu estava há pouco a mencionar, uma consciência do tempo certo para cada momento da vida, e o Senhor Jesus deixou isso de uma forma muito clara e evidente isso na sua vida e neste episódio em particular. Também podemos confiar em Jesus para responder às nossas perguntas. Aquela questão das perguntas que eu há pouco estava a mencionar. Se por um lado naquela circunstância Jesus estava a fazer perguntas, é claro e evidente que nós também somos conduzidos e desafiados a fazer perguntas, e Ele, com toda a certeza, nos quer responder a essas perguntas. E finalmente Jesus regressou a casa obedientemente com os seus pais, crescendo espiritualmente, física e socialmente. O que nos dá também esta ideia de que nós vivemos nestas dimensões. Todas elas. Jesus viveu-a no seu ministério terreno, na sua expressão terrena e humana, e nós também as vivemos. Nós precisamos de estar disponíveis para ter uma vida cristã, uma vida como discípulo de Cristo nestas áreas, na área espiritual, na área física e na área social, sabendo que cada uma destas áreas tem um papel e um espaço particular para nós, e que também em cada uma delas nós temos uma responsabilidade e uma intervenção muito particular. Amados, chegamos aqui ao fim da lição de hoje. Eu espero que o revisitar deste texto nos possa ter ajudado a compreender, por um lado, a humanidade de Cristo no seu ministério terreno, por outro lado, aspectos tão importantes que nós, vendo-os presentes na vida do Senhor Jesus Cristo, com toda a certeza, precisamos de transportá-los também para a nossa experiência de vida, e esperar que este texto e este registro do momento da vida do Senhor Jesus Cristo possa ser inspirador e
e ensinador para as nossas vidas. Então, desejando a todos um resto de noite muito abençoada, ficamos por aqui. No próxima quarta-feira, então, daremos continuidade na lição 6, já no capítulo 3, no versículo 7 a 18, uma nova lição. Então, um grande abraço, meus queridos irmãos, que Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.